Olá, sejam bem-vindos ao nosso episódio do Caos à Coragem, um podcast que nasceu junto com outras 10 mulheres com o intuito de trazer para você histórias únicas, histórias e experiências reais. Do Caos à Coragem é o nosso livro, escrevemos em coautoria e hoje nós vamos aqui trazer 3 histórias que eu tenho certeza que você que está em casa vai se conectar com uma delas. Porque não tem como não se conectar com histórias que são reais. Então, senta no sofá, pega o seu café e vem ouvir tudo isso que a gente tem para trazer para você hoje. E não fica sozinha, não. Aproveita, clica aqui em algum botão que você vai ver, compartilha esse podcast com uma amiga sua, com alguém que realmente faça sentido, porque a mensagem tem que chegar aonde precisa realmente. Não é verdade? Mas antes de eu apresentar essas mulheres lindas que estão aqui comigo hoje, essas coautoras maravilhosas, que se tornaram escritores e já autoras, porque o nosso livro vai ser lançado, vai ser impresso. Lançado ele já foi, mas ele vai ser impresso daqui a poucos dias. E por isso que nós estamos hoje aqui, fazendo esse lançamento com você. Sabe do que mais que eu não posso deixar de falar? Ele se tornou, já nem foi lançado ainda, mas ele já se tornou um grande best-seller através do Amazon Kindle, uma plataforma online. E nesse dia que a gente lançou, foi o dia mais vendido, né, meninas? Sim. Que sucesso! Mas, como todo podcast, eu também preciso fazer meus agradecimentos. Eu já quero começar agradecendo tanto o nosso prefaciador como a nossa pós-faciadora. Eles realmente foram fundamentais para tornar esse livro ainda mais relevante. Então, Denis Nakamura, obrigada. Obrigada por fazer parte desse livro, de trazer um pouco da sua relevância e da sua história, não só como um homem de sucesso, que para quem não conhece, ele foi um dos sócios do iFood, uma das maiores redes de entrega. Na verdade, eu acho que de repente é a grande maior rede de entrega hoje. Ele foi um dos sócios e ele é não só uma referência de um bom homem de negócios, mas também um grande pai, um grande homem de família. E por isso que ele conectou tanto com as nossas histórias. Então, obrigada por fazer parte desse livro. E a você, Kelly Singularidade, minha amiga, ela que é CEO de um dos maiores palcos de mudança de mentalidade, de comportamento, que fica aqui em Alphaville, que é o Singular Experience. Ela também é mentora de palestrantes, então você que deseja aí ser um grande palestrante, se conecte com ela. Em algum momento vai aparecer também o @ deles aqui, para que vocês também conheçam e sigam eles também nas redes sociais. Combinado? Então, vamos lá, meninas, vamos lá contar um pouco disso que a gente viveu, de como foi primeiro se tornar, né, uma coautora, uma autora, e agora poder realmente levar a história de cada uma adiante. Eu tenho certeza que essas histórias vão atravessar fronteiras, e é por isso que a gente está aqui, engajadas. Mulheres engajadas, não tem quem segure, né? Uma mulher forte, poderosa, ninguém segura, imagine várias juntas. Então, esse livro nasceu justamente por causa disso. Então, obrigada por terem vindo. Eu tenho certeza que a gente vai contar bons casos aqui. Eu quero começar com você, Maísa Gaspar. Gente, procuradora-geral de Caraguatatuba. E assim, sem modéstia, juíza, advogada, tem N aqui atributos, além de uma grande palestrante, de autora de mais de 10 livros? Exato. De mais de 10 livros. E ela trouxe uma história muito peculiar. E eu, de verdade, fiquei impactada com a sua história. Obrigada por ter tido a coragem de trazer esse assunto, né, à mesa. Porque muitas vezes a gente fica em casa, tá em casa e acha, mas eu não tenho uma história relevante para contar. Eu acho que a minha história não é legal. Todas nós, todo mundo tem uma história importante para contar, saiba disso. Então você veio trazer uma parte, um capítulo da sua história. E que história forte, que história impressionante. Queria que você contasse um pouquinho, Maísa, como é que foi ter essa coragem de trazer um assunto, né, tão delicado para um livro. Bom, estou muito feliz, em primeiro lugar, de fazer parte. É um movimento que vai chegar a muitas mulheres, homens e muitos países, porque ele tem um propósito, e tudo que tem um propósito, ele se propaga de uma forma incrível. Eu vim participar desse projeto, né, porque estou buscando uma ambiência diferente para mim, uma transição de carreira para palestrante, escritora, e venho nesse caminho. Porém, profissionalmente, eu escolhi
lá atrás a área jurídica, me qualifiquei imensamente nesse sentido. E você que está aí agora vendo esse podcast, entenda. Você se qualifica, às vezes, para aquilo que você ainda não tem ideia que vai ser lá na frente. Então, eu necessitei me qualificar muito, eu queria ser a melhor proficiente na minha profissão e galguei isso com grande sucesso, inclusive. Porém, as dores, né, elas chegaram. Como diz, a conta chega de algum modo. E no momento mais peculiar da minha vida, que eu estava já me preparando para, né, tomar outro rumo, eu tive um desconforto muito grande, um baque que mexeu com algo que é inegociável comigo, né? Honra, reputação, e aí essa parte da minha vida que para mim estava firme e inamovível, ela foi atingida e me derrubou. Sério, quem me conhece, eu sou muito positiva. Verdade. Muito alegre. E eu escondi por trás da minha força, né, o caos que eu estava vivendo, bem recente. Não vai parecer, mas quando você lê nesse livro, você vai entender. Resista às pressões, porque são as pressões que vão te levar para o próximo nível. Que lindo, Maísa. Só para contextualizar quem está em casa, esse baque ela viveu, obviamente, na área profissional, né, como uma procuradora jurídica em Caraguatatuba. A exposição acaba vindo, né? Existem muitas coisas por trás que a gente desconhece, mas que você... Quantos anos vivendo isso, Maísa? Eu me formei em 89, né? Então advoguei por algum período e 17 anos que eu alcancei por mérito esse cargo, né? E esse cargo me sustentou por muito tempo. Não foi fácil porque na área jurídica, política, né? Você tem que ter o peso da balança, né? Verdade. O equilíbrio. E às vezes, em alguns momentos, há uma pressão maior sobre sua vida. E no final do ano passado, devido à troca de gestão e uma série de outras questões que eu abordo um pouco aí, esse pilar, né, foi levado à lona e eu tive que ressignificar. E ressignificar que nem todas as pessoas têm um mau caráter. Nem todas as pessoas, elas são desqualificadas. Então, quando te desqualificarem, entenda. Não é o que falam de você, mas quem você é de fato, dentro do seu ser, é que faz toda a diferença na sua vida. Resista, porque vai ser testado. E esse teste vem com força, porque Deus tem um propósito para você lá na frente. Pode demorar, mas ele chega. Uau, Maísa, é isso mesmo, mas guarda que a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto. Só para lembrar, você que de repente está aí se sentindo talvez difamado, seja na sua vida profissional, seja até dentro de casa mesmo, presta atenção nessa história, porque ela vai mexer com a sua vida. Ótimo. Vamos apresentar então a nossa segunda convidada hoje, Eliane Tomás, uma grande especialista comportamental. Ela que é empresária, que aí lidera 3 empresas, indo para a 4ª empresa. E ainda de tudo, gente, é mamãe. Vai ganhar, tá às vésperas de ganhar o seu lindo bebê. O Hugo tá chegando. Sim. Falta aí talvez uma semana? 2 no máximo. Mas por isso que eu falo para vocês, mulheres o quê? Que tem foco, que sabe o que quer, independente, ela tá aqui. Transbordando da sua mensagem, fazendo realmente o que tem que fazer, e isso é que faz diferença, estar em movimento. Então a Eliane é mamãe, vai ganhar o seu neném em breve, mas ela não deixou de vir aqui falar com a gente. Então, obrigada, Eli, por estar aqui. Agradeço. Maravilhosa. Eli, só pra gente contextualizar então um pouquinho para quem tá em casa, conta um pouquinho como é que é se tornar uma especialista comportamental, porque sério, é um assunto que eu gosto muito, leio muito sobre PNL, sobre desenvolvimento, né, comportamental, e eu acho que todo mundo que tá em casa precisa conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, porque ele realmente faz com que a gente avance,
seja na nossa área profissional, seja em casa com o marido, com os filhos. Sim. E quando a gente reconhece o perfil de uma pessoa, a gente consegue tirar melhor as habilidades dela, né? E trazer mais ela para o nosso lado, é ou não é? Sim, muito. Então, conta um pouquinho, como é que você, nessa sua jornada de vida, falou, poxa, eu gosto disso, eu quero me tornar uma especialista nesse ambiente. Cá, primeiro, gratidão, né, por esse momento. Concordo muito com a Maísa e com todas. Nós temos essa vivência, essa conexão, né, todas as mulheres do livro. É a ambiência, né? Estar nesse ambiente faz diferença. Verdade. Então, precisamos sim se mover por isso, então gratidão por esse momento, né, e parabéns, o livro tá lindo, tenho certeza que vocês vão querer ler, são histórias lindas, uma mais linda que a outra, vai conectar com você em algum momento, tenho certeza, né. Maravilhoso. Mas sobre a parte do perfil comportamental, como ser especialista, eu entendi que assim, eu precisava ter esse entendimento do que, como lidar com as pessoas. Eu vim de um CLT, então todo mundo sabe que muitas horas de trabalho, muita entrega, muita gestão. Verdade. Tem que lidar com N pessoas, né? Idades diferentes, orgulho e ego. São 2 pontos, assim, que quando você entra no mundo corporativo, existe. Verdade. Né? Então, você precisa aprender a lidar com as pessoas. Então, quando eu comecei a entender que eu precisava ter mais entendimento desse perfil de cada pessoa, para não ter um burnout, para não perder a minha essência, porque em alguns momentos eu acabei me perdendo. Então eu precisei voltar e falar, opa, como que eu volto para Eliane, né? Como que é a minha identidade, sem se perder nesse mundo? Foi quando eu comecei a estudar muito PNL, autoconhecimento, especialmente a parte de perfil comportamental. As luzes e as sombras que eu falo, nós não precisamos esconder as nossas sombras, a gente só precisa saber como usar. Verdade. Né? Eu Nossa. Falo pra cá muito que assim, Muito. Você precisa aprender, você pode falar tudo, mas o como, ele te faz você ter um outro nível de consciência. Então, isso em todas as relações, na roda da vida, se você aplicar isso, você vai conseguir ter mais leveza, você vai conseguir ter mais assertividade, você vai conseguir se posicionar mais, ou não, se retirar, ou só ouvir. Porque não precisamos... Essencial. Né? Então, essa bagagem de ser especialista comportamental foi uma necessidade para ter a minha saúde, a minha leveza, o que era o meu inegociável, né? E não simplesmente me entregar a momentos do que acontece do mundo, do momento corporativo. Então, eu fui decidindo essa mudança. Que maravilha, gente. É um assunto que realmente, olha só, a gente trouxe aqui uma procuradora pública, aqui uma especialista comportamental, que às vezes você pode estar em casa pensando, mas o que de repente as histórias dela pode conectar com a minha? Muita coisa. Sabe por quê? Porque antes de termos a nossa profissão, nós somos seres humanos, nós somos mulheres, né? Que também somos mães, que também somos filhas, que também temos outras atribuições. Então, claro que a sua história vai se conectar com cada uma delas. E essa em específico também, falando do comportamento, né, de como a gente age, é um assunto que a gente não vê nas escolas, né, Eli? Que a gente não aprende na faculdade, que realmente precisa sair desse lugar para ir atrás, para buscar essa informação. E depois que a gente aprende, o quanto que, né, você que está aqui é um resultado disso, o quanto que você avança. Muito. Muito. É inteligência emocional, né? Todas as escolas deveriam ter uma matéria de inteligência emocional. E não temos, a gente aprende no caos, na prática, na vida, nos momentos. E quantos momentos nós passamos, às vezes a gente fala assim, poderia ter sido diferente, poderia ter sido, né? Aquele momento que você fala assim, eu poderia não ter falado desta forma. Tem como voltar? Não tem, não existe. Você pode pedir desculpa, você pode pedir perdão, você pode... Mas já falou. Então, quando nós entendemos isso, por esse motivo que você tem uma relação mais saudável com seu marido, com seus filhos, não estou falando que nós não erramos. Somos seres humanos, né? Precisamos entender isso também. Mas é mais tranquilo. Você consegue respirar e falar, opa, eu me posiciono, como eu me posiciono ou não nesse momento. Eu preciso falar? Às vezes a pessoa só quer que você pare para ouvir. E nós precisamos conversar, falar, né? Então, entender isso te traz essa leveza. Sucesso. A hora de avançar e a hora de recuar. Isso é o que torna a gente realmente mais sábia. E a gente tem o quê? O equilíbrio. Busca o equilíbrio para o nosso ambiente, né? Para o nosso dia a dia, para as nossas relações. Então, olha,
Tá só começando, viu, gente? Tá só começando. Agora eu quero apresentar a nossa terceira convidada. Eu que carinhosamente chamo ela de Lili, mas é a Lilian Rodrigues. Gente, ela pode ser pequenininha no tamanho, mas é uma fortaleza de mulher. Que história incrível, Lilian. Olha, eu realmente sei que pode parecer redundante, toda hora eu tá falando que são as histórias incríveis, mas é verdade. Ó, realmente não dá para escolher qual história se conecta mais, porque cada uma tem a sua chave, cada uma tem um pulo, uma essência única. E a sua, eu não esperava quando eu te conheci, Lilian, que você pudesse ter passado por tudo isso. E de forma tão delicada ao mesmo tempo. Porque você é uma mulher forte, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para você, a gente enxerga muita delicadeza. Muita delicadeza. Mas deixa eu apresentar a Lilian, né? Lilian Rodrigues, ela é farmacêutica e aromaterapeuta. Então, ela lida, além de tudo, com os aromas, né? Para trazer... então é lá! Então é por isso que você tem essa tranquilidade. Isso. Descobri agora. Muita lavanda. Entendi. Mas, Lilian, para quem tá em casa nos escutando, fala um pouquinho, assim, de como que foi a sua história, né? De como que você pôde resgatar essa força, né? Da onde você saiu e aonde você chegou, justamente por ter se permitido, se olhado de verdade. Sim. Né? Carol, como você falou, a minha história, ela teve muitos altos e baixos, né? Então, eu sempre fui aquela, desde criança, sempre fui aquela que queria agradar todo mundo, que queria passar ali nos ambientes. Quem nunca, né, gente? Visível, né? Então, eu, para agradar as pessoas, eu fazia tudo o que me era pedido, e a mim eu começava a me anular. Eu me anulei totalmente. Então, desde da época do colégio, trabalhos, então eu sempre ficava ali à margem, era uma boa aluna, né? Mas sempre invisível. Não gostava de falar em público. E assim, olha a mudança. A partir daí, eu entrei num relacionamento que virou ali minha vida de ponta cabeça, literalmente, né? Foi um caos total, como as meninas aqui também contaram, né? Teve ali um caos na vida, e a minha não foi diferente. Então, foi um relacionamento de muito abuso, né? De muita invisibilidade, e ao mesmo tempo, eu como mulher, eu sentia muita vergonha de contar para alguém, né? Então, eu escondia. Então, eu era essa pessoa, né? Para todos fora de casa, eu era uma pessoa alegre. Eu era uma pessoa que não demonstrava nada do que eu passava. Porém, chegou um momento ali que eu tive uma virada de chave, comecei a ouvir podcasts, comecei a ouvir especialistas, né, que foram abrindo meus olhos para aquela realidade que não estava normal, não estava legal. Então, eu comecei a enxergar que eu estava num ambiente totalmente Tóxico, uma pessoa, né? tóxico, um relacionamento ali de mão única, né? Então, eu não conseguia me impor, não conseguia dizer não, já vinha lá desde a infância e piorou, né? Então, depois que eu tive as minhas filhas, eu comecei a perceber que a minha vida era o quê? Casa, trabalho, que eu ainda trabalhava fora, CLT, e as crianças. Então, comecei assim a totalmente ficar fora da realidade. Então, comecei a entrar em depressão, né? E aí foi onde eu percebi, eu tenho que buscar ajuda, porque eu não quero viver uma vida nessa forma, né? Então, até pelas minhas filhas. Por quê? Porque são os amores da minha vida, Com né? Então, certeza. por elas, quem é mãe, Sabe. né, entende disso. Quem é mãe, ela vai atrás ali não quer que as filhas passem pelo mesmo que a gente vive, que a gente viveu. Verdade. Né? Então, essa foi ali minha virada de chave, que eu consegui falar, eu tenho que sair daqui. Tenho que sair do caos. Tenho que sair do tenho caos. que ter coragem. Isso. E assim, mulheres como elas, né, eventos que eu comecei a frequentar, que teve essa grande... que eu tive essa coragem de buscar
o meu eu. Então, agora eu olho pra mim e consigo me enxergar. Vou te falar, viu? Você tá realmente mais bonita, Lilian. Olha, você já era bonita, agora você tá mais bonita. Porque você tá feliz. Tô feliz. E o seu rosto, ele resplandece realmente a sua alegria. Seu sorriso, seu olho, seu brilho no olhar. E isso aí realmente é contagiante, né? E você trouxe um ponto também que eu acho muito importante. Se estamos aqui nessa mesa, foi porque, obviamente, nós nos encontramos em algum lugar, né? E como é importante a gente estar de corpo realmente presente em alguns lugares, para entender se esse ambiente eu quero continuar, eu quero me manter nesse lugar, eu preciso sair deste lugar. O quanto, quando a gente chega numa idade que a maturidade faz a gente ter essa reflexão, que quando a gente é mais jovem, a gente vai transitando, a gente vai com a galera, a gente é levado pela manada, mas chega um certo ponto da nossa vida que a gente fala, e agora? O que é que eu quero para minha vida? Será que eu quero permanecer? Será que eu quero sair? Será que eu quero avançar? E foi justamente num ambiente como esse que nós nos encontramos, né? E eu preciso trazer aqui para vocês, porque é também uma coisa que eu faço e que eu gosto muito, que é o meu movimento, que chama Ativa, que a gente, né, que nasceu em 2023, e depois dele a gente se conheceu algumas no Ativa, outras no Casa Ativa. O Casa Ativa é uma versão menor, só para mulheres, uma versão mais intimista, onde a gente se aproxima mais, onde a gente conhece mesmo cada uma que está ali. E foi um ambiente onde ali surgiu um livro e todas nós estamos aqui juntas para viver isso. Depois eu vou perguntar um pouquinho mais para vocês de como é que foi, de como é que é caminhar em ambientes assim, de como que vocês, né, se conectaram com outras pessoas e viveram este lugar. Mas o que eu quero trazer é como é importante a gente viver em ambientes sadios, em ambientes que a gente estimula, que nós somos estimuladas a trazer a nossa melhor versão, né? E como é que foi, Maísa? Você que já participou de 11 livros? Como é que foi começar a escrever? Por quê? Talvez alguém esteja em casa e fale, mas será que a minha história vale a pena? Será que alguém vai querer ler a minha história? E você já está aqui pós-graduada, né? Nós estamos fazendo o nosso primeiro, mas são 11 livros. Então, como é que foi ter esse start e falar, quero sim, quero deixar um legado, quero deixar a minha mensagem aí para a eternidade? Todo mundo já tem um livro escrito. Espera só um minutinho. João, voltou. Né? Então, todo mundo já tem um livro escrito dentro de si. E algumas pessoas têm a habilidade comunicativa de escrever diários, né? Verdade. De reflexões, enfim. Eu, na minha área jurídica, a minha necessidade de conhecimento me levou a buscar. Então, na área jurídica, eu trabalhei alguns processos para escrever algo, para TCC, quem faz faculdade, pós, toda aquela questão. Mas a verdadeira história que vale a pena ser contada é a sua. Uau! Uau! Então, para quem está aqui nos assistindo, entenda. Todo mundo tem um livro dentro de si. A decisão de compartilhá-lo com o mundo chama-se legado, né? E você vai eternizar a sua história. Eu falo disso porque em 2022 eu lancei Coração Valente. Foi seu primeiro livro? Era uma virada para mim de vida. Ou seja, é recente, né, Maísa? Né? Então, a partir daí, se abriram outros caminhos e outras oportunidades. E eu pude entender, se você não tem uma direção definida, você às vezes está se afastando daquilo que você está buscando, né? E aí, nesse momento, houveram dores. Esse primeiro livro, ele coloca muito o meu storytelling de altos e baixos, é luto, é abandono, é desafios. Porém, o que acontece? Quem quer escrever só começa a olhar para si e todos os momentos marcantes da sua vida, aqueles mais incríveis e aqueles piores, você vai entender que nesse processo o seu livro já está pronto. Por isso que já tenho 11. Esse último agora que faz parte aqui do Causa Coragem é um capítulo. Você pode escrever um capítulo de todas as formas. E hoje ainda mais, antigamente você tinha que submeter a editora, aprovar. Hoje
nós temos ferramentas, pessoas, instrumentos, Para encurtar esse processo. mentores que vão te levar a colocar para fora, a extrair esse conteúdo que vai fazer diferença na vida das pessoas. E para quem acha que isso é caro, Maísa, foi caro escrever livro? É caro escrever livro? No meu primeiro livro, eu não tinha a habilidade para fazê-lo, né? Então, eu passei por todo um processo. No segundo, eu falei, pode reduzir. E conforme você vai, se você se unir às pessoas com os mesmos princípios, propósitos, você vai entender que o custo-benefício da alegria que te dá de um lançamento best-seller, Verdade. né, é bem pequeno, perto daquilo que você está contribuindo com o mundo. É semente. Livro é semente. E semente basta uma. Em solo fértil, vira uma árvore. E aí, você não sabe quantos frutos vai sair dessa sua primeira Uau. tiragem. Uau, verdade, verdade. E o quanto também as portas são abertas a partir de alguém que tem um livro, porque ela tem uma história para contar, né? Tá ali, todos nós temos, mas quem escreveu, realmente ele atrai o quê? Relevância, gera autoridade. Então você é convidada para participar de podcast, você é convidada para palestrar, né? Você realmente leva a sua história e você exponencializa a sua mensagem para onde você tá e assim, até para outras fronteiras, né? Então, parabéns aí pela sua atitude, pelo seu 11º livro. Eu sei que não vai ficar aí, eu sei que você vai... Já tem outro engatilhado, engavetado? É só Maísa, gente. História para ela não falta. É uma perfeita contadora de histórias, né? De histórias. Parabéns. Boas histórias que vão ajudar você também a valorizar a sua. Quando eu passei a valorizar a minha história, eu comecei a entender, né, o porquê dos porquês da vida. Ou por quem você está fazendo isso. E é sobre isso que nós estamos aqui, né? E quanto legado, né? Todo mundo sonha o quê? Em ter um filho, implantar uma árvore e escrever um livro, deixar a sua história, deixar o seu legado. Então, o quanto é importante e o quanto a internet hoje, ou tantos profissionais e mentores dessa área, nos ajudam e facilitam e encurtam esse processo. E sim, respondendo um pouco também, é muito mais barato. É muito, principalmente um livro de coautoria, né? Onde a gente acaba dividindo esse custo e acaba ficando realmente um valor muito mais acessível e seu livro vai ficar ali. Não tem como, né? Não tem como. Uma história nunca pode ser apagada. Principalmente uma que está escrita. Sim. Então, aqui é um bate-bola, gente. Aqui a gente fala uma coisa de livro, depois volta para especialista de comportamento, depois rebate para nossa farmacêutica. Então, mas independente das profissões, estamos aqui sempre o quê? Falando sobre histórias, sobre vidas reais, sobre aquilo que a gente carrega na nossa alma. É isso que a gente quer o quê? Transpor hoje, né? É isso que a gente quer falar hoje. Sim. Então, a gente não pode esquecer. Qual foi a essência que fez a gente mudar a nossa rota? Né? Do porquê que a gente saiu do caos e qual foi a coragem que a gente teve para avançar? Enquanto que a maioria paralisa. Porque o caos, ele traz medo. E o medo faz com que a gente paralise. Eu acho que quando a gente fala assim sobre coragem, a gente precisa enfrentar o medo. Então, o medo é exatamente o start para você fazer essa virada. Não é à toa do caos a coragem. A coragem é uma vibração energética que vai te tirar de um lugar de vitimismo para um lugar de protagonista. Totalmente. E vocês souberam como poucas realmente atraiu o protagonismo para suas histórias. Porque escreveram a sua história, deixaram isso. Ninguém vai apagar. Tenho certeza que talvez nem a própria família de vocês, às vezes, saibam a realidade daquilo que vocês viveram. Sim. Então, todo mundo fala, traz para fora, conta. Né? Você pode ajudar outras pessoas. E realmente, o podcast, sim, o livro também. Então, toda vez que a gente traz à tona algo que a gente viveu, que é real, e mais, ele tem uma solução. Ele traz um caminho, ele traz uma saída. Então, a mesma saída que, por exemplo, a Eliane Tomás trouxe para a vida dela, de repente é a mesma que você que está em casa, você também pode trazer para a sua. Né, Eli? Sim. Então, falando mais então da sua história, né, de como é importante a gente reconhecer as pessoas, na sua infância, tá? Óbvio, né? Porque eu sei que você estudou muito, eu sei que você fez vários cursos, eu sei que você também gosta, assim como a Maísa, de estudar. Sim. Mas quando você se percebeu e falou,
eu tô vivendo um caos. E eu não aceito mais esse caos. Sim. Quando você falou, não, chega, eu preciso sair do lugar onde eu tô, senão isso vai acabar comigo, senão eu realmente, não vou ser feliz da forma que eu gostaria, da forma que eu sempre imaginei. Sim. Quando que você trouxe o protagonismo realmente para sua história? Desde criança, eu até outro dia estava conversando com uma pessoa sobre o posicionamento. E não existe, vou esperar alguém me salvar. A autorresponsabilidade. Então, assim, sempre desde pequena, eu sempre fui muito de trabalhar a minha autorresponsabilidade. Claro que não no nível que eu tenho hoje, mas sempre. Então, eu fui uma pessoa que eu quero me formar, eu sou a primeira filha a se formar. Eu sou a primeira neta a se formar. Olha isso, gente. Quando eu me formei, eu tinha meus avós. E aí né, vai se emocionar, porque Tudo hoje certo. já não tenho mais, mas eles foram na minha formação. Então, ter esse momento da família, é uma vitória, é uma coragem de você mudar, de ressignificar, né? E de você se posicionar. Então, eu fui estudar, eu fui me formar, eu fui entender mais como eu poderia, né? Eu vim de uma família muito simples. Então, como eu poderia evoluir? Como eu poderia ter mais acesso, né? E não simplesmente aquele horário das 8 às 17, corre para a faculdade, volta, final de semana estuda. É um caos. Porque eu ainda tinha uma folga na semana, eu trabalhava em shopping. Então, essa folga eu tinha que estudar. Então, eu tive que entender os meus momentos para falar, opa, nesse momento é um caos. Mas abraça, né? Não precisa também ficar ali mergulhado. Eu falo que o passado, ele é uma jornada, mas ele não é morada. Você vai passar. Então, todo caos nós vamos passar. E precisamos se acolher naquele momento. Às vezes, você se joga naquele caos e você fala, opa, é só temporário. Né? Então, pensando na faculdade, eu trabalhava, tinha que depois ir pra faculdade, depois eu ia pra casa, aí acordava de novo, dormia 3, 4 horas. Que é a rotina de todo mundo, né, Eli? Todo mundo passa por isso para conquistar algo. Exatamente. Mas o segredo é saber onde você quer chegar. E o que a Maísa falou é verdade. Direção. Por quem? Né? Primeiro por você e depois sempre, às vezes a gente coloca muito outro, mas você precisa, isso não é orgulho nem ego, é você entender assim, eu preciso estar bem para cuidar dos meus, né? E aí quando você entende aonde você quer chegar na sua jornada, e para se cuidar, né, Eli, também. Exatamente, autocuidado. Então quando você entende aonde eu quero chegar, você consegue ser mais assertivo. Você fala, vale a pena esse caos. Verdade. Olha. E aí é a autorresponsabilidade. Vale a pena? Vale. Vale a pena o cansaço, eu não vou dormir. Mas quando você chega lá, você consegue comemorar. Você consegue, né, ter pequenas conquistas e vai indo. Então, ter essa clareza aonde você quer chegar te ajuda nesse processo de amadurecimento e até do caos. Né? Porque senão a gente fica se cobrando. Posso fazer um adendo aqui? Eu acho que é justamente o caos que te impulsiona a buscar o que você quer. Sim. Né? Porque quando tá confortável, a gente acaba se acomodando. A gente é ser humano. Sim. Então a gente se acomoda mesmo. Mas tá bom aqui, não preciso buscar mais. Né? Então quando realmente a gente é pressionada, quando algo acontece, é que justamente é aquela virada de chave que a gente precisa para falar, eu sou mais forte, eu posso vencer isso, eu quero sair deste lugar e eu vou sair. Sim. Então vocês que estão aqui, né, nós que escrevemos o livro juntas, nós temos esse ponto em comum, essa virada de chave, que não é característico só da gente, é de todo mundo. O que difere nós de quem de repente nunca escreveu um livro, de quem nunca contou a história? A coragem de decidir. Sim. E eu quero falar mais, não é só escrever o livro foi só um pontapé. Eu tô apontando para cá, que na verdade é a nossa revista, gente, deixa eu aproveitar para mostrar aqui, fazer a propaganda, que depois a gente vai convidar, né, a dona da editora, que não só escreveu o nosso livro, mas também que é a revista, contando aqui. Mas eu acho que isso é o ponto primordial, quando a gente fala, eu não quero mais, eu não vou aceitar mais, eu vou dar a volta por cima, né, que a decisão, é a frequência, a energia, que tanto a gente ouve hoje, ainda mais em podcast, a informação está para todo mundo hoje pode ter acesso, eu não preciso pagar para o acesso, claro, eu preciso saber escolher o melhor acesso, porque também muita informação, às vezes dá uma obesidade cerebral e você fica até confusa, e essa confusão pode te paralisar, então escolha as informações, e use essas informações a partir do momento que você conhece. Sim. O conhecimento liberta,
né? Então, a liberdade de poder escolher e de avançar e não estacionar. E foi isso que vocês fizeram. Então, com esse livro, que ele seja só o pontapé de muitas coisas que vocês ainda vão viver, de muitas vidas que vocês ainda vão impactar, e que eles não estejam guardados, mas pelo contrário, que vocês carreguem esse livro para onde vocês forem, né? E realmente vendam, façam eventos, façam outros podcasts, mas para que as pessoas conheçam cada vez mais a história, né, que está contada nesse livro. E é importante isso, né, Cal? Porque às vezes a gente fica assim, eu não vou compartilhar, mas Tenho medo, tenho vergonha. Tem alguém passando pelo caos, ou pela coragem, ou ressignificando. Então, é um eletrocardiograma que eu uso, né? Minha forma de posição é um eletrocardiograma no dia, não é nem na semana. Então, precisamos ter esse olhar, e quando você começa a compartilhar, meu primeiro livro, mas já penso o segundo. Por quê? Porque com certeza aqui, ó. Exatamente. Você começa a entender assim, o que eu posso compartilhar com as pessoas, transbordar. Contribuir, né? Contribuir na vida das pessoas que vão ter conexão. E ela vai entender assim, nossa, eu também tô passando. Então, não vou deixar, não vou cair, ou eu vou aguentar, eu vou segurar. Vai passar. Passa. É o eletrocardiograma. Às vezes você tá aqui embaixo, daqui a pouco tá no meio e você sobe. Então, nós precisamos ter esse entendimento e essa maturidade faz. E é importante, sim, escrever, colocar, porque tem pessoas que vão se conectar, tem pessoas que vão te questionar, né? Não preciso passar aquilo sozinha. Tem muitas pessoas, às vezes, passando um momento e não precisa. Quando nós estamos num coletivo, né? Numa união, numa ambiência, numa metanoia, nós transformamos. Não existe não ser transformada. Quando você está nesse núcleo, né? Nessa potência juntas. Verdade. É verdade, Li. Assim, no meu caso, eu sempre fui aquela pessoa que tentava ajudar outras pessoas. Então, para vocês terem uma ideia, até curso de bombeiro civil eu fiz. Então, eu sou bombeiro civil também. Que surpresa sendo reveladas aqui nesse podcast, gente. As habilidades são muitas. Múltiplas aqui. Porque eu queria ajudar outras pessoas. Sim. Então, eu tava ali no ambiente, alguém passava mal, alguém tava precisando de alguma coisa, então eu queria correr, ser eu a ajudar. E eu agora, sendo coautora desse livro, eu consigo ajudar muito mais pessoas, muito mais mulheres. Por quê? Porque a palavra não vai se apagar. Então, é verdade. Vai chegar em lugares que eu sei que vai chegar em lugares que a gente nem imagina ainda, né? Então, essas mulheres que têm medo, que têm vergonha, como eu tinha, elas vão poder ser beneficiadas de tantas histórias diferentes, mas todas ali com um ponto de virada, né? Um ponto ali que a pessoa teve coragem, que essas mulheres tiveram a coragem e de ter colocado a sua história no papel, né? Porque precisa de coragem. Eternizado, né? Fácil. Eternizado. Até porque, né, muita gente vai conhecer, talvez até a sua história agora. A partir do lançamento do livro. Na verdade, já compraram, né, no nosso lançamento, na plataforma, já compraram ali na Amazon. Então, agora que as pessoas vão começar a olhar para vocês, né, para nós, com outros olhares. Não sabia que você tinha vivido tudo isso, eu não sabia que você tinha passado por isso. Por que você não me pediu ajuda? Né? Eu podia aqui estender sua mão. Então, ou seja, quantas mulheres não estão em casa, nesse mesmo lugar, precisando de ajuda, precisando de alguém que estenda a mão, precisando sair do seu ambiente, procurando um ambiente amistoso, acolhedor, empático. E ele existe, ele é real. Nós nos conectamos num ambiente desse. Estamos aqui levando esse ambiente adiante. Nós não quisemos, né, soltar as mãos e falar, não, vou viver a minha vida agora sozinha, porque, né, sozinho você até chega, mas junto você chega mais longe, você chega com mais força, uma apoiando a outra. O quanto é importante isso. E aí, aproveitando, eu até preparei aqui algumas frases, algumas perguntas, mas foi tão fluido. E eu vi no seu livro, e isso me marcou demais quando eu li, no momento onde sua filha pequena falou para você, mamãe, mas eu nunca te vi sorrindo. O que foi isso para você? Como é que foi receber isso e se perceber que realmente você não estava vivendo, né? Você estava sobrevivendo. Olha, Carol, assim, foi um grande despertar. Mesmo na hora que ela falou, né, a Beatriz, ela estava com 8 anos, então eu não sorria mais, eu não conseguia fluir, eu não conseguia brincar com elas, eu não conseguia passar um tempo ali com elas.
E aí ela olhou para mim, mãe, você precisa tomar coragem, você precisa fazer alguma coisa da sua vida, porque Com 8 anos. isso, você não sorri mais, como que a gente vai viver desse jeito? E ali, Carol, eu confesso pra você, o meu mundo praticamente eu fui assim, abaixo, porque imagina uma criança virar pra você e falar, né, que você tem que tomar uma coragem. E a partir dali, eu comecei já a pensar em maneiras, né, de procurar ajuda, de procurar o que fazer, né? Uma Porque saída. isso, porque quando a mulher tá num ambiente ali onde ela é abusada, onde ela é maltratada, humilhada, a gente tem vergonha, como a gente falou, muito de contar para outras pessoas, e a gente tem medo do novo, né? Porque a gente tá ali acostumada com aquele ambiente, mas o novo dá medo, né? O novo de como será a minha vida, de como será o financeiro, aonde eu vou, o que que eu vou fazer. E foi nessa que eu comecei a ver, gente, aqui tá muito ruim. Eu preciso ter paz. Eu preciso por elas fazer algo. Então foi onde eu comecei a frequentar esses ambientes com outras mulheres, né? Conhecer histórias de superação. Porque a gente acha que ali é só nós, mas não. Estímulo, né? Outras mulheres passam, muitas que a gente não sabe. Hoje, cada vez mais, Lilian, a gente só abre a internet, a gente só vê casos de feminicídio, casos de realmente de abuso, o quanto esse assunto que você trouxe para o livro, o quanto hoje ele é importante para salvar vidas, Salva literalmente, né? E pode falar. E assim, e aí eu só consegui mesmo sair, a virada de chave mesmo, quando eu consegui sair, foi através de um abuso, de uma violência física, aonde eu peguei minhas filhas e saí de casa, né, com elas, só com a roupa do corpo, não peguei só a roupa do corpo, a bolsa com os documentos e nós saímos de casa, né? E e é onde muitas mulheres às vezes têm medo de sair, têm medo de algo acontecer, De recomeçar. de recomeçar, e eu fui. E foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Foi ter saído do ambiente. Por quê? Porque quando a gente está dentro do ambiente, a gente não consegue pensar com clareza, né? E aí muitas pessoas, é onde que muitas mulheres também voltam, às vezes não tem apoio. Eu tive apoio de amigos, eu tive apoio da minha família, depois que ficaram sabendo, porque antes eu não contava. Que lindo. E ali e é onde eu tô conseguindo me reerguer, né? A partir dessa data, eu comecei a ver que tem vida após a gente sofrer abuso, que tem como a gente recomeçar, tem como a gente começar a pensar em nós e não só nas outras pessoas. Porque se a gente não estiver bem, o que será, né, da nossa família, o que será dos nossos Com filhos? certeza. Né? Então, é isso agora que eu vejo e é isso que eu quero passar para outras mulheres, né? Pense que você é o alicerce ali da sua família. Pense em você e não... A gente tem que ajudar os outros, mas primeiro a gente tem que nos ajudar, né? Então, tem saída. Tem mesmo, gente. É igual na aeronave, né? Máscaras cairão, coloque primeiro em você e depois ajude quem tá do lado. Então, isso é muito verdade. Primeiro a gente tem que se ajudar. E aí a gente vai estar bem para ajudar quem tá do nosso lado. E aí você, junto com você, que é o porquê que a Eli trouxe, que a Maísa também trouxe, quem é o meu porquê, né? Os seus porquês, obviamente, são suas filhas pequenas, precisavam ter a mãe ali com uma mente boa, firme, feliz, né, para conduzir elas no caminho delas. Então é um porquê extremamente importante. E aí o como, né? O como foi sair daquele ambiente. Foi para um ambiente onde você podia realmente encontrar sua felicidade. E hoje você está fazendo o que com esse como? Trazendo ele público para ajudar. Para ajudar Parabéns. outras mulheres, né? Porque a gente sozinha, a gente não faz nada, igual as meninas já falaram. Sozinha, a gente não faz nada. Então, é isso que a gente vai trazer, eu vou levar, não vai ficar só aqui, vou levar para outras mulheres, porque é aonde a nossa voz, é onde outras mulheres podem ser libertas também. Que lindo, show Eu quero até complementar com você que quando a gente está passando por alguns desafios e fomos educadas a sermos fortes, né? O que acontece? Nesse momento da nossa vida que a gente está vulnerável, a tendência é que a gente se proteja escondendo.
E às vezes as pessoas que estão à nossa volta, elas não imaginam porque nós escondemos as nossas vulnerabilidades, porque temos a ideia errada de que é fraqueza. E não é, é humanidade. E aí, ter uma rede de apoio nesses momentos, juntamente com as mulheres que vivem esse processo, isso é universal, né? A agressão, o descontrole, a família disfuncional, ela existe. E aí nós conseguimos, quando colocamos à prova a vulnerabilidade, vai aparecer a rede de apoio, porque a rede de apoio serve quando você está no caos pedindo ajuda. E a gente não pede ajuda, a gente fica no silêncio, a gente se fecha, né, por medo de julgamento, por medo de não dar conta. Então a gente sempre vai ter que enfrentar o medo com coragem de ser humano. Sim. E mais, né, Maísa? Eu acho que a gente também foi educada, na nossa geração, a sermos fortes. Então, a gente foi educada e a gente cresceu com essa crença. Eu preciso ser forte, eu preciso dar conta de tudo. Sim. Então, aí você acaba realmente indo ao seu extremo, ao seu limite. E aí é por isso que vem também as doenças, é por isso que vem, né, tantos sentimentos. Mas Deus sempre tem uma saída. A gente sempre encontra uma porta aberta para que a gente possa realmente sair daquilo e encontrar a felicidade num lugar. Então, cada uma de nós temos uma história diferente. Eu tô aqui mais conduzindo, né? Não tô trazendo muito a minha história hoje, mas cada uma de nós aqui tivemos que atravessar algumas portas, tivemos que deixar um passado para trás, tivemos que andar na corda bamba, tivemos que nos equilibrar em tantos papéis, em tantos momentos da nossa vida. Mas hoje, se a gente olha para trás, a gente percebe o quanto isso foi importante para formar a pessoa quem a gente é hoje, né? Para que a gente pudesse formar os nossos filhos, para que a gente pudesse ter os resultados que a gente tem hoje, não só reconhecimento profissional, financeiro, familiar, mas isso é uma construção de caráter, de vida, de história. De Então, inegociável, né, Ká? Você só consegue entender o inegociável quando você se mergulha primeiro na sua essência. Não existe você não voltar aqui. não existe. Tá aqui dentro. Às vezes a gente vai buscar fora, né? Ou não sabe falar não. Com Que também a certeza. nossa geração teve muito isso, né? É. Ah, não pode falar não, Não. não posso colocar limites, eu não posso levantar de uma mesa e falar, não, eu tenho que ficar ali engolindo. Não, você pode. Mas isso é quando a gente entende o inegociável. Aqui você tá me prejudicando, então... Eu não vou deixar você ultrapassar esse limite, né? Eu Exatamente. sei colocar limites, Exatamente. sabendo falar não, Exatamente. né? Gente, não parece, mas já estamos indo pro final. Passa muito rápido, não passa? Não é gostoso? Eu acho que assim, cada vez mais vai ficando mais à vontade. É um ambiente acolhedor, porque a gente tá falando da nossa própria história, da nossa própria vida, né? E trazendo tantos insights poderosos que a gente às vezes não faz ideia. Mas eu tenho certeza que quem tá ouvindo tá se alimentando do alimento mais puro, mais vivo, que é a nossa realidade, nossa construção. E aproveitando, Má, queria que você trouxesse pra gente, deixasse em primeiro lugar também algo, uma frase, né, e o que foi importante na sua jornada, que te fez ter tanta coragem de abrir um livro da sua vida, um capítulo da sua história tão doloroso, que quem for ler o livro vai entender do que a gente está falando, de tanta exposição, e não é uma exposição somente na sua casa, dentro do seu lar, foi uma exposição de toda a cidade, né, onde você, como uma procuradora pública, todo mundo realmente te conhecia na cidade, te conhece na cidade, e o que te fez sair de uma depressão, sair de uma situação de exposição tão agressiva, tão forte, e dar uma virada de chave, tá aqui hoje na minha frente, na frente de tantas mulheres, contando, trazendo tanta relevância, tantas chaves, tantas palavras poderosas. Como é que foi isso? E deixa depois uma mensagem para quem está nos escutando também, por favor. Bom, me surpreendeu. Eu sempre trabalhei com direito, justiça, equidade, né? E justamente os pilares que deveriam ser o sustentáculo disso ruiu em algum momento e me envolveu. Eu não tive chance de falar nada. A própria mídia por si só, e hoje em dia a gente está muito exposto, para os likes necessários, independentemente de averiguar de fato as situações, denegriu
a imagem que eu levei 60 anos, vamos dizer, para construir, com muito esforço, né? E aí eu me magoei de tal modo que eu me recolhi, e me recolher me levou a vários outros episódios da minha vida. Então, quando fala, né, de o comportamental, PNL, estudar, então em vários momentos da nossa vida a gente vai sofrer pequenos baques e a gente vai ficando uma estrutura mais forte, mais rígida, né? E quando isso aconteceu comigo, no momento que eu estava buscando, né, uma progressão de carreira, porque tudo que eu aprendi não vai deixar de ir comigo, né, me deixou muito vulnerável. E eu quis resgatar um pouco da minha dignidade, evitando levar mais informação do que estava acontecendo lá, né, na minha cidade. Esse episódio, ele se espalhou na mídia de uma forma que, quando eu fui tomar conhecimento, não tinha mais o que fazer e nem a quem de fato recorrer, porque vai se estender pelo tempo, né? Vai se apurar. Só que naquele momento eu queria resolver a minha parte, o que eu estava sentindo, de forma imediata. E uma das coisas que eu aprendi nesse processo é que Deus vai restaurar aquilo que era, né? E eu tenho sido agora muito abençoada, reconhecida, exatamente por esses processos que eu passei, que eu aprendi, nesses mesmos ambientes e áreas, eu estou tendo um reconhecimento, porque é uma construção. Uau. Reputação é construção. Só que a reputação, ela pode ser manchada. Agora, o que não pode ser tirado de você é o caráter, Verdade. né? Então, eu aprendi com isso que tudo que eu aprendi na vida, tudo que eu levei para a minha vida com muita rigidez, não tem sustentabilidade quando você precisa de um pilar que te socorre, que é Deus, né? E foi muito primordial eu me socorrer a isso e buscar. E uma das coisas que eu gostaria de deixar para vocês é que nós estamos falando de livros, né? Ela já vai escrever o próximo e todos. Por quê? Eu sou um reservatório de experiências, memórias, conhecimento que eu busquei. E aí, como que se forma uma fonte? Quando você acessa esse reservatório, ele vai fluir. Então, é isso que está acontecendo com a minha vida. O meu reservatório, com essa implosão que eu julguei ruim, transbordou tudo que eu tinha de contexto, memórias, e isso está se tornando cada vez mais um livro. Então, a fonte é isso. A partir do momento que você encontra onde está o seu reservatório de vida, é através dali que você vai fluir para as outras pessoas. E foi muito importante o título, Do Caos à Coragem, porque a operação que investigou isso há quase 3 anos e eclodiu e está paralisada lá, porque não tem sustentabilidade, é o Cais do Porto. Olha só. E aí eu falei, bom, eu vou transformar esse Cais do Porto em Caos do Porto. O porto seguro que sou eu mesma quando eu me vejo, né, enfrentando. Uma das coisas é mares serenos, não faz bom marinheiro. Então, se está difícil, se está complicado, se está te desafiando, entenda, você está sendo, né, moldado para isso. Então, me doeu muito, entrei no processo depressivo, né? Esse processo depressivo levou alguns meses, busquei me curar, né, da forma com que se diz, porém as pessoas não vão reconhecer o processo que você está passando, porque ele é muito individual, né? Então, eu passei por esse processo em setembro. Eu fiz um evento que é Ousar Viver, porque eu sou uma referência de força e resistência. Então, como que eu posso ajudar as pessoas
que estão na parte mais vulnerável e difícil da vida. E eu passei por isso alguns momentos, mas esse foi essencial para eu poder, com a minha história, falar: sim, dá para resistir, dá para renascer, dá para extrair disso algo muito valioso, e esse livro está ajudando nisso. Obrigada, Maísa. Realmente, obrigada pela sua coragem. É lindo ter a sua história aqui nesse livro, viu? Obrigada pela sua contribuição, não só com o livro, mas com todos que estão aí, que ainda vão ler e vão conhecer um pouco mais. Obrigada. Eli, chegou a sua vez de trazer para todo mundo que está assistindo, não só as mulheres, mas os maridos, as crianças, os pais, as mães, de estar falando de comportamento, de humano, então não é sexo, né? Mas é a pessoa, a essência. Sim. O que você quer deixar para as pessoas que estão escutando? Qual a sua virada de chave? A virada de chave é você viver a sua essência. E sempre, sempre volte para a sua identidade, né? Quando nós entendemos identidade, capacidade, merecimento, nós entendemos os valores, o inegociável. O que tem valor para você, né? O eletrocardiograma, e se acolher. E eu acredito que assim, o caos, ele vai existir. E você só precisa, às vezes, se abraçar naquele momento, né? Ter um momento de autocuidado, florescer. Eu falo que foi um ano que eu floresci, assim, em várias áreas da minha vida. E quanto esse autoconhecimento, essa inteligência emocional, essa pausa, esse respiro, te dá essa clareza. Verdade. Porque às vezes a gente busca muita clareza nas pessoas, você quer conselho, você quer... Mas aquele momento de pausa, de silêncio com você, te traz uma resposta. Às vezes Deus compartilha, quer conversar com você e você nem não consegue ouvir. Você tá naquela furacão, aquele momento só ficar ouvindo. Não, o silêncio ajuda, a leveza ajuda. Então eu falo que assim, a inteligência emocional, ela é um pilar que todo ser humano deveria investir. E não é despesa, não é curso, é investimento. Porque você investe em você, na sua família, você vai ter um casamento mais leve, filhos, né? Hoje, às vezes, você olha no shopping e as pessoas estão assim num estado de uma resposta. A criança só tá brincando. Nós já vamos no automático, com amigos. Quantas pessoas às vezes a gente se fere porque nós não conseguimos respirar, colocar o como, ou ter um nível de empatia. A empatia eu falo que cada um tem um, porque eu calço 35, alguém calça 35, mas é diferente. Oh, Então, adorei, é isso mesmo. Então precisa ter esse equilíbrio. Então investir em ambiência, investir e estar na metamorfose, investir e estar em mentoria, investir e estar em movimento, como todas aqui, estar em eventos, sim. Porque isso você faz com que você tenha uma chave, você receba às vezes uma chave. Quantos eventos nós fomos e você não recebeu? Você falou assim, nossa, eu precisava ouvir. A pessoa tá aqui comigo na minha mente, e isso nós vivemos. Então, ter esse momento. Eu falo que eu vou viver, o meu valor mais alto é conhecimento. Então, temos que viver essa transformação, essa fênix, né? Eu tenho até uma tatuagem sobre isso, e sempre. Precisamos ter essa fênix todo dia, olhar e se acolher, mas com leveza, sem perder a sua essência, a sua identidade pelo mundo. Uau! Gente, a gente só tem mulheres inteligentes aqui hoje. É uma lição atrás da outra. É aqui, ó, tchau, 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 um atrás do outro. Eu já tô até atordoada. Sim, quanto a gente tem aprendido, o quanto estarmos mais próximas, né, nos ajuda, faz com que a gente se perceba naquilo que a gente precisa melhorar, naquilo que a gente precisa, né, talvez deixar de lado. Sim. Gente, sucesso, sucesso. Obrigada, Eli. Eu não era tão calma assim, tá? Então é um dos pontos. Eu tenho 16 anos, né, juntos, 13 anos de casado. Eu falo que no começo eu era um furacão. E hoje eu consigo ter calma, né? Eu tava até conversando com a Lilian sobre isso, de ter essa leveza, essa tranquilidade, mas é um exercício, é autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Parabéns. É viver o que você acredita, né? Parabéns. Até vou incluir um pouquinho que uma das coisas que você jamais vai perder valor é o investimento que você faz no seu próprio autoconhecimento. Uhum. E podem lhe tirar muitas das coisas que você adquire
de forma que isso não agrega conhecimento agregado, ele vai sempre ser um ativo dos mais valiosos. Com certeza. Né? Ele só vai crescendo, né? Invistam sempre no seu autodesenvolvimento. Maravilhosa. E você, Lilian, o que você traz pra gente? Qual a virada de chave? Qual a mensagem que você quer deixar para outras mulheres que de repente estão neste lugar, que foram, né, de alguma forma, sofreram assédio, sofreram agressões? O que você pode falar para ela? Qual a sua contribuição para elas no dia de hoje? Eu acho que o importante, Carol, é a gente, como as meninas falaram, é a gente se conhecer, né? O importante é porque a gente entender o porquê que a gente está nesse lugar, porquê que a gente se permitiu a passar por tudo isso, né? Porque o que tem eu pensava assim, de que eu estou aqui por uma permissão de Deus, porque eu preciso esperar Deus fazer uma obra. E assim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, Total. é a gente se conhecer, a gente buscar autoconhecimento, é a gente conseguir sair por nós, né? Porque Deus vai nos ajudar, Deus dá o caminho, mas nós que temos que andar com as nossas próprias pernas, né? Então, é força, buscar estar em ambientes que contribua para esse crescimento, né? Buscar pessoas também, né, que tá ali junto com você, vamos lá, se uma cai, a outra vai te segurar, vai te dar aquele incentivo. Então, não fique parada nesse lugar. Tem saída. Você pode ter ali o seu caos, mas você pode ter esse ponto de virada e ter coragem para sair daí. Uau. Essa é a minha mensagem para você. Uau. Né? Porque quando a gente está em uma situação ruim, numa situação de abuso, de vulnerabilidade, de vulnerabilidade, a gente pensa que acabou tudo, Uhum. né? Aí começa já a ter as doenças, começa a ter uma depressão, e não acabou, né? A gente tem saída, né? E assim, pense por quem tem filhos, né? Pense nos filhos, por quê? E pense em você, porque os filhos se espelham em você. Nos pais. Então, eu tiro pela minha filha mesmo. Ela, tudo que eu faço, de bom ou de ruim, eles estão copiando. É verdade, né? Exemplo. E o exemplo. Então, faça alguma coisa de bom para que elas copiem ali e não reproduza isso que você viveu, porque é o que a gente não quer, né? Então, seja você, seja a mulher que você nasceu para ser, para brilhar. Ah, que lindo. E assim, Carol, eu agradeço muito a sua vida, a que Deus colocou você no meu caminho, porque... E dessas mulheres também, porque é uma coragem que eu não tinha. De estar falando aqui, meu Deus, eu estaria gaguejando, eu já sinto que a voz já começava a sumir, gaguejar. E assim, eu tô me redescobrindo uma outra mulher. Que bom. Eu sei que o caminho ainda, a gente tem um caminho longo pela frente, mas eu sou outra. Parabéns. A jornada está só começando. E isso foi justamente porque você decidiu. Então, parabéns para você, que você não pare realmente por aqui, que não seja só um livro, sejam vários livros, né? Que todas nós aqui nos tornemos cada vez mais conhecidas e usadas e que a gente aprenda a transbordar cada dia mais em tudo que a gente vem a fazer. Eu quero agradecer imensamente você, Lilian, Eli, Maísa, obrigada pelo tempo, obrigada a você de casa que está nos assistindo, compartilhe, leve isso para outras mulheres também, faça parte depois dos nossos grupos, entre nos nossos perfis, estaremos prontas exatamente para servir a sua vida, da sua família e um beijo grande, acompanhe os próximos episódios que vão aparecer por aqui, tá bom? Um beijo do Causa Coragem, um manual que vai realmente trazer muitos insights para sua vida. Beijo, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau.